Olá, essa é mais uma resenha nefrovascular, o podcast que aborda o paciente renal crônico e todo o seu entorno. A gente tenta usar palavras fáceis, comuns, para um entendimento de todo mundo, tá bom? É, Especialmente hoje, a gente vai falar do serviço social e o trabalho dessas profissionais frente ao paciente renal crônico, tanto dentro das clínicas de hemodiálise, quanto um serviço na comunidade, como que é o papel delas e como elas ajudam os pacientes. Hoje nós temos duas convidadas especiais, que é a assistente social Luana Arguello, que trabalha na Davita Campo Grande, uma clínica grande aqui, em torno de 400 pacientes, né, Luana? Aham. E a Jaquelma Santana, que trabalha na BREC, e a BREC é a Associação Brasileira de Renais Crônicos aqui do MS, fazendo um suporte para esses pacientes já na comunidade. Muito bem-vindas. Queria que vocês se apresentassem, Jaque, qual a sua formação e por que trabalhar com paciente renal crônico? Olá, sou a Jaquelma Santana, sou formada desde o ano 2000. Ser assistente social hoje, eu falo que foi uma profissão bem escolhida, por muito amor, né? Desde pequena sempre participei de associações, e lá tinha, né, aqueles cursos de geração de renda, eu sempre participava de todos, né? Curso de boneca, crochê, e ali foi me instigando aquela vontade de ajudar, de estar presente na vida das pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, assim, eu sou muito grata a Deus, né, por ter me dado toda essa energia, essa disponibilidade de ser hoje uma assistente social, para estar levando realmente para quem mais precisa de um acolhimento bem humanizado. É um dom. É um dom, eu acho que sim. Como que você foi parar no paciente renal, trabalho com renais crônicos? Essa trajetória de ser assistente social, a gente vai pegando um pouco de cada, trabalhando em prefeituras, dentro de hospitais, e ali você vai criando uma certa experiência, vai indo, até que você se depara, né, no momento da vida, numa clínica, né, com pacientes renais. Eu me lembro que a minha primeira experiência com pacientes renais foi em João Pessoa, na Paraíba, onde eu sou mato-grossense, fui parar na Paraíba, e ali eu me vi dentro de uma clínica de hemodiálise, e ali eu percebi a curiosidade do povo nordestino de conhecer Mato Grosso do Sul. E ali minha função era mais contar a história. Ficava na sala ali, na recepção, enquanto eles aguardavam a entrada, e ali eles perguntavam, tem mesmo jacaré lá? Jacaré anda na rua? Então, assim, foi minha primeira experiência, foi em João Pessoa, e ali eu criei amor, porque, assim, aquelas 4 horas de espera, ou 1h30 esperando, né, que vem do interior, espera ali para a sua sessão de hemodiálise, aquela curiosidade de conhecer outras. Então, ali eu contava muita história, inventava também. E ali, realmente, eu me vi que realmente eu preciso levar histórias, preciso levar amor, preciso estar presente na vida deles, de alguma forma. Que ótimo, né? Luana, e você? Como que escolheu o serviço social, sua formação e por que o paciente renal? Então, eu me formei em 2012, né? E a minha primeira experiência com a área renal já foi durante o estágio. Eu fiz estágio num hospital e aí eu me apaixonei pela área, né, da hospitalar, no caso de nefrologia, e aí eu decidi fazer a residência multiprofissional, que eu me aprofundei mais um pouco nessa parte também, renal. E aí Deus preparou o melhor para mim, que quando eu terminei a residência, teve um processo seletivo para uma clínica em Campo Grande. Eu consegui passar nesse processo seletivo e fui admitida, né, para trabalhar nessa clínica, onde eu estou desde 2018, né? E como a minha colega Jaquelma falou, é muito amor envolvido, né? A gente sempre comenta sobre essa frase, porque além da gente trabalhar com a viabilização dos direitos, né, garantia de direito dos pacientes, a gente também precisa ter a parte humanizada, né? Que é aquela questão de estar próximo do paciente. Às vezes a gente não consegue uma aproximação muito com o paciente, mas a gente também tenta com o familiar, né? A gente tenta com o acompanhante. E de alguma forma a gente tem que conseguir fazer essa viabilização dos direitos, né? Então, eu
considero assim que eu sou bem grata mesmo pela minha profissão. E cada dia a gente não só passa as orientações, como a gente também aprende com eles, né? Cada dia é uma história nova, uma vivência nova, e é muito gratificante isso. Eu aprendo isso quando eu faço as cirurgias com anestesia local. Eu fico 1 hora e 10 conversando com cada paciente, porque como anestesia local, eu vou falando para relaxar, e aí eles contam histórias, e eu escuto cada história, né? Sim. Até a formação do Resenha surgiu do número de desinformação que esses pacientes têm. Eles chegam, às vezes, para diálise sem nem saber que tinha alteração renal, né? Sim. E é bem traumático, né, para vários deles. Acho que 70% entram em urgência, não fazem acompanhamento antes, né? E conta para mim como que é a rotina dentro da clínica. Você chega na clínica e qual o momento que você tem contato com os pacientes? Isso é marcado? Você vai até o paciente? Alguém da equipe te chama? Como que funciona? Nós temos 3 tipos, né, de formas de atendimento. Uma delas, e a mais principal, é através da busca ativa, né, que a gente está indo no salão de hemodiálise, passando a visita e perguntando para o paciente se ele precisa de alguma coisa relacionada ao serviço social. Tem a demanda espontânea, que às vezes o próprio paciente nos procura ou pede para o familiar acompanhante nos procurar. E tem a demanda também da equipe multi, né? Que envolve os enfermeiros, que envolve muitas vezes o nutricionista e psicólogo, às vezes passa, e às vezes nós, enquanto assistente social, a gente não consegue, né, ter aquele olhar mais profundo, né, do que realmente a pessoa precisa. E o psicólogo, já com o olhar dele mais voltado para aquela análise, consegue passar para a gente alguma demanda que ficou ali meio no... sabe? E o nutricionista também passa, o enfermeiro passa bastante demanda, até porque a carga horária do assistente social é de 30 horas semanais, então acaba que a gente fica menos tempo dentro da clínica do que qualquer outro profissional. E aí a demanda, ela chega pra gente e a gente vai atrás, sempre tem bastante. E o principal desafio dentro da clínica, o que você acha mais marcante, assim, que é mais difícil? O desafio que você encontra hoje? Os desafios são mais com relação à questão de viabilização dos direitos com o interior do estado. Com o interior, questão de transporte para paciente que precisa, por exemplo, fazer uma extra. Se é um paciente que é de segunda, quarta e sexta e ele precisa vir num sábado fazer uma extra, é complicado para eles liberarem transporte, mais coisas relacionadas ao interior mesmo do estado, né? A maior dificuldade. A maior dificuldade. E vocês têm articulação com serviços públicos, tipo CAPES, a Defensoria? Quando você precisa, você aciona? Como Eu que funciona? aciono Secretaria de Saúde, né, para pacientes que precisam de transporte interior. E com relação aqui a Campo Grande, eu consigo fazer encaminhamento para o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, quando envolve questão de idosos, que a gente consegue observar a questão de negligência, né? Aí eu faço contato com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, ele é próprio para questões de idosos, e CAPS, mas também junto com a psicóloga, né, que faz o encaminhamento, mas a gente sempre conversa, né, sobre a situação. A BREC, né, que são as associações que atendem os pacientes, é para onde a gente mais encaminha. E a CESAL, aqui em Campo Grande, e nos interiores, para pacientes que buscam a questão do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é uma portaria do Ministério da Saúde que garante para o paciente renal crônico ou de outras doenças também, que ele tenha acesso, no caso, para os pacientes que eu encaminho para transplante, para São Paulo ou para o Paraná, eles têm a garantia das passagens aéreas, ida e volta com acompanhante. Aí o médico faz um laudo, eu faço o meu encaminhamento, a gente junta os exames, junta toda a documentação do paciente, entrego para ele, falo, olha, você tem que ir lá na Secretaria de Saúde, dentro do setor de TFD, explico lá, tem um setor específico que vai fazer o seu cadastro, que vai fazer o seu acolhimento, vai coletar todas as suas informações, do seu e do acompanhante,
e eles vão comprar a passagem para você ir e voltar, para você fazer o seu acompanhamento, a sua avaliação, todas as vezes que for necessário. Se for necessário voltar mais de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes para fazer a avaliação pré-transplante, eles vão te garantir esse direito seu. Quem escolhe onde o paciente vai se inscrever? O próprio paciente, ele tem esse próprio direito? Ele tem esse direito. Então, é direito do paciente escolher aonde que ele quer se inscrever para o transplante. E se em qualquer momento do processo de avaliação ou do que ele já estiver inscrito, ele pode pedir a troca também. Tem. Às vezes demora demais, né? Eles acham, né, que demora demais, mas é a captação mesmo, né? E aí eles querem, eu tô lá no Paraná, eu quero sair do Paraná, eu quero ir para São Paulo. E deixa a gente de cabelo em pé. Porque cada estado tem o seu protocolo de encaminhamento. Não é assim, eu quero, vai. E muda, pega tudo que fez aqui e leva lá. Não Começa é igual. tudo Paraná, zero, né? tudo zero. Paraná. Então é bom o paciente decidir um lugar e se manter nele, se manter nele. Para ele ter o acompanhamento lá também e ter um segmento mais adequado. Porque fica pula, acaba que às vezes tem que começar do zero tudo de novo, fazer, né? Sempre para eles. Olha, você vai fazer uma transferência, mas para que essa transferência seja efetivada, o hospital para onde você está sendo encaminhado vai solicitar todos os exames de novo. Mas eu posso levar os que eu já tenho? Pode. Você pode levar, mas assim, eles vão olhar, mas vão pedir os deles novamente. É mesmo porque vários desses exames são anuais, né? São anuais, exatamente. Eles não vão aceitar um exame de 6 meses, né? Eles vão querer tudo de novo, né? E conta para mim, como que a Abrec surgiu, Jaquelma? Então, a doutora Cida já veio, né? Já contou a história da Abrec. E a Abrec veio realmente, né? Por essa necessidade de atender o paciente na conjuntura, de estar garantindo, né? Esse direito dele de alimentação, né? Desse acolhimento mais humanizado. E hoje lá na Abrec a gente atende, né, os pacientes, né, das clínicas, né? Conta para mim qual que é a sua função lá dentro. O que você faz? Você chega e o que você faz lá dentro? O acolhimento. O serviço social dentro da Abrec é a porta de entrada. Ele é o primordial do acolhimento. Você é a primeira a ver o paciente que foi encaminhado. Exatamente. Que hoje o paciente deve ser encaminhado para a Abrec pelo CISREG. Os pacientes de Campo Grande têm que receber um encaminhamento do seu médico via CISREG para marcar na Abrec, tá? Aí você atende o paciente. Aí após, né, esse agendamento, ele vai receber a data da consulta, né, que a gente fala consulta. Aí ele comparece lá na Abrec com seus documentos pessoais, né, e ali a gente faz a escuta ativa, né. E ali eles vêm contar tudo de novo da vida deles, o que eles estão passando, o que precisa. E essa escuta é primordial para a gente estar avaliando esse paciente e ver qual é a real necessidade dele. E conta para mim, nessas avaliações, quais são as principais demandas do paciente renal crônico do nosso estado? Alimentação. A alimentação. A principal desses pacientes é a alimentação. E a Abrec, ela funciona, né, através de emenda parlamentar, de doações. Então, assim, nem sempre nós temos X cesta básica para ajudar esses pacientes. Então, infelizmente, a gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem critérios, né, infelizmente, a gente tem critérios para selecionar alguns pacientes que naquele momento está precisando, que está vulnerável para estar recebendo. Então, é difícil a gente fazer essa filtragem, porque se você parar para analisar, todo mundo precisa. Todo paciente renal hoje, ele tem seus gastos, né? De alimentação, remédio, transporte. Porque muitos deixam de trabalhar, às vezes era rima de família, a família fica perdida. Fica perdida. Não então, só o paciente fica sem alimentação, a família, né? E aí nós temos também família que abandona esse paciente, né? A família que não quer saber desse paciente porque é um encosto, é uma pessoa que vai me dar problema, é uma pessoa que eu tenho que ficar levando, eu não quero. E o paciente se encontra sozinho. Nós temos vários pacientes, né, Luana? Vários pacientes que a gente tem que ficar fazendo busca ativa de familiar para ver o que a gente pode, né, tá fazendo e encaminhar para a rede de apoio. Hoje você tem noção de quantos pacientes vocês estão atendendo lá na Abrec? Em média também 400 pacientes. Mas assim, 400 pacientes cadastrados, mas alguns
não comparece à ABREC justamente pela ausência do passe de ônibus, né? Que eles têm o direito ao passe, né, de ônibus para ir para o tratamento, mas no dia do tratamento. Então, são 3 vezes na semana, ele ganha só 3 passes na semana. Então, se ele precisa ir para a ABREC num dia esporádico, às vezes ele não tem esse dinheiro para comparecer. Né? Não, eu já vi casos que o paciente tem dinheiro para ir à hemodiálise e não sei por quê, se é desinformação, acabou que nem passe tinha e aí não tem condições de vir no ônibus. E fica pagando E o Uber. paciente, então, aquele que não tem condições de pegar um passe e usar um ônibus, um transporte coletivo. Aí tem a questão do transporte eletivo pela prefeitura. A gente costuma fazer o encaminhamento por escrito, né? O médico também faz um laudo. Relatando as necessidades. Se for paciente cadeirante, ele vai, né, comentar, vai falar sobre essa questão. E eu oriento o paciente a ir lá na Secretaria de Saúde fazer a solicitação. Só que a demanda é muito grande para a quantidade de transporte que a prefeitura disponibiliza. E aí o paciente aguarda bastante tempo, a gente tem paciente que tem 2 anos em média aguardando, e o que eu oriento quando o paciente fala para mim, olha, Luana, não deu certo, não consegui. Eu falo, então você tem que ir de novo lá, vai pedir a negativa, eles têm que dar um motivo, justificar. Ah, não temos, o transporte está estragado, ou não tem motorista, e aí vaga na rota. Não tem vaga nessa rota. E aí o paciente pega essa negativa e tem que ir na Defensoria Pública para entrar via judicial, fazer a solicitação. E é difícil, né? Porque o paciente já está debilitado, né? Não tem, vamos dizer, não tem familiar para estar acompanhando. Ele ir na Defensoria para requerer esse direito, tem paciente que realmente assina a desistência do tratamento. Ainda existe paciente que não quer fazer o tratamento. Já aconteceu, a gente tentou fazer um acolhimento, explicou, até a doutora Mayumi estava presente, a gente não teve, o paciente cismou que não queria mais fazer porque era difícil para ele ir para a clínica. E aí ele teve que assinar esse termo de desistência. Enfim, a gente fica com o coração penalizado, a gente tenta, mas o paciente, a gente colocou todos os riscos, né, que ele corria. Mas essa demanda de transporte realmente é crítico dentro das clínicas. Não é só Campo Grande, eu acredito que seja... A nível de Brasil. A nível Brasil, mesmo. Por quê? Não tem carro. E os carros que tem, eles colocam, né, Luana? São carros de passeio, né? São carros de passeio. Às vezes cabe 3 pacientes, e aí esses 3 pacientes, se ele tem alguma comorbidade, ele tem que ter um acompanhante. Então, esse acompanhante já ocupa uma vaga de um paciente que poderia estar lá dentro. Cadeirante tem que ir com acompanhante, porque o motorista do transporte, ele não se responsabiliza, só dirige. Aí o que acontece? A gente acaba perdendo uma vaga e assim vira, né? Então, assim, dentro dessas demandas que a gente vê, graças a Deus, hoje a gente está com uma parceria grande dentro das clínicas, né? Nós profissionais, a gente sempre... O olhar da Luana dentro do salão, né? Porque às vezes o paciente tem vergonha de pedir comida. Ele tem vergonha, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, e hoje eu vou pedir comida, pedir uma cesta básica. Então, assim, às vezes ele acaba soltando para psicóloga, Eu já vi paciente guardar o lanchinho para levar para casa, que é o jantar, o pãozinho. Divide com quem está na casa. Exato. E aí pede mais um, fala, me dá mais um. É triste essa realidade, ele tem vergonha, realmente tem alguns pacientes que têm vergonha de pedir. Porque ele nunca pediu na vida, sempre trabalhou, sempre foi o provedor e de repente ele se encontra, né? E aí a gente tem esse olhar agora, né, Luana? A gente está com essa parceria gigantesca, com muito amor, para a gente estar vendo esse outro olhar. Porque dentro da ABREC ali eu faço a filtragem, ali a gente vê os critérios, mas assim, que critérios são esses? Eu posso ter um carro, mas o carro eu já tive antes de ser dialítico. Então, assim, aquele carro é meio de ir e vir, mas não é porque eu tenho carro que eu não preciso de uma cesta básica para comer. Então, a gente tem que ter todo esse olhar bem... E quando você aposenta um paciente renal crônico, se ele tinha uma profissão, ele aposenta proporcionalmente ou ele ganha... O que ele ganha? Como que é a previdência, para a gente explicar para os pacientes renais?
No caso do renal crônico, vocês dominam o tema, né? Se ele já tiver contribuído, ele consegue, né, entrar com auxílio doença primeiro, né, aí Depois aposenta. Por invalidez. Por invalidez. Funciona assim. A maioria dos nossos pacientes, eles são do perfil de trabalhador autônomo, né? E aí, quando chega essa situação de adoecer, de não conseguir trabalhar, pelo menos naqueles primeiros, né, momentos, meses de hemodiálise, né? E aí, realmente fica sem renda. E se tiver, por exemplo, dentro do contexto familiar, vamos supor, vamos colocar aí uma família fictícia. Um paciente, 47 anos, trabalhador autônomo de construção civil. A esposa, secretária de um consultório. E aí a esposa trabalha registrado, vamos supor que eles têm 3 filhos, menores de idade. Vai fazer a conta per capita, ele não consegue, entendeu? Receber o benefício. Porque não basta ele ser doente renal crônico para ele receber o benefício. Ele tem que estar dentro dos critérios de avaliação socioeconômica. Tem que ter uma renda menor que quanto? Meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Quem faz esse critério não somos nem nós dentro da clínica, é o CRAS ali que faz toda essa filtragem, né? Que aí eles colocam, né, o paciente, cadastram o paciente no NIS, né, número de identificação social. Ou seja, o paciente renal crônico que era trabalhador braçal, Ativo. extremamente ativo, que trabalhava quando precisava no fim de semana para juntar um pouquinho mais de dinheiro. Quando ele tem insuficiência renal, ele tem que depender do familiar que tem alguma renda. Familiar que tem alguma Ele renda. não consegue nenhum tipo de ajuda. Não consegue nenhum tipo de ajuda, porque vai fazer aquela avaliação socioeconômica, né, de acordo com os critérios do governo federal, tudo mais. Ele não vai aí entrar. Ele não consegue entrar. Entendeu? E aí, quando o paciente tem carteira registrada, né, CLT, aí ele consegue, nos primeiros meses, ele consegue o auxílio doença. E depois, em média, 2 anos para ele conseguir uma aposentadoria. Em média, 2 anos. E se ele transplanta? Ele continua recebendo também a aposentadoria. Se ele transplanta antes da aposentadoria? O transplantado tem direito também? Também, Como continua. Ele não terapia deixa de renal ser, Porque ele substitutiva. ele continua sendo um doente renal. E aí, quando ainda. ele transplanta, você dentro da clínica continua acompanhando ele nesse processo ou onde que ele vai? Ele vai para a rede, né? E aí tem uma parte do consultório que atende. A Aham. equipe transplantadora, né? Tem Se ele equipe fez transplantadora. transplante lá em São Paulo, ele volta para São Paulo para ter o acompanhamento. Isso. Aí se ele fez aqui em Campo Grande, aí é a Vem pra equipe cá. daqui de Campo Grande. Então, assim, aonde ele fez o transplante, que é a equipe que vai acompanhar. Mas tem casos do paciente abandonar realmente a equipe dele, ficar um período aqui, né? E aí assume, né? A equipe daqui assume. Mas tem pacientes também que abandonam todo esse tratamento e acaba, infelizmente, perdendo o enxerto. Mas isso é outra assunto. Eu tive um caso muito triste, eu vou contar para vocês. Um menino de 19 anos, eu fui fazer uma fístula nele, aí ele falou assim, perdi o transplante, eu fiz faz 1 mês. Não, perdi com 1 mês. Eu falei, mas por quê? Porque eu parei de tomar os remédios. Eu falei, nossa, mas como que a médica deixou você sair sem orientação? Não pode parar de tomar remédio. Eu achei que eu tinha um rim novo, então eu não precisava tomar mais remédio. Achou que tinha curado. Então, assim, sabe quando o renal crônico, a gente tem que orientar, eu sempre falo muito para eles, olha na internet, Várias vai vezes. procurar, vamos tentar conversar. Quando a gente passa muita informação, anota num caderninho, vem aqui e pergunta. Eu sei que às vezes parece que tá todo mundo correndo, mas cada dia que eles vêm fizerem 2, 3 perguntas, pergunta para o companheiro. Eu sei que às vezes a informação é meio trocada, mas vamos começar a ir atrás, né? Sim. A gente, eu tento estimular o paciente que eu tenho contato a tomar a iniciativa de procurar vocês, de, Pegar orientação, de né? procurar a psicóloga, já falou com a nutricionista, de eu perguntar assim, A equipe toda você ali. já está inscrito no transplante? Eu devo estar, estou dialisando faz 1 ano. Assim, Não. eu falo, gente, ninguém falou com ele ou ele não se interessou quando alguém falou alguma coisa com ele, sabe assim? Aí eu Tudo falo, não, novo. você tem que perguntar para o seu médico e tal. Sim. Como que ele
ele pode chegar direto a você e questionar essas coisas? Pode. É assim, claro que sempre vai precisar da avaliação do médico, né? Mas eu consigo dar essas primeiras orientações, explicando, olha, ultimamente a gente tem esse centro transplantador que a gente geralmente encaminha, a gente tem São Paulo, a gente tem o Paraná, já para a pessoa já ir pensando quais são as possibilidades. Falo, conversa com a sua família, vê onde fica melhor. Não é só transplantar, né? Tem que ficar lá, né? Por um período, isso depois gera... Eles têm que ficar uns 3 meses, né? 3 meses. Isso gera também a questão social, né? Porque e vocês estão sempre por trás disso tudo. Sempre orientando. Dar esse suporte para orientação. Às vezes o paciente acha que a gente não quer encaminhar. Mas não é isso, a gente tem que orientar que não é só ir fazer a consulta. Se der tudo certo, você precisa ficar 3 meses. Você tem condições financeiras para ficar 3 meses. Grande. Porque o município, né, ele não dá 100% essa despesa. Ele dá passagem, faz você chegar lá. Acho que dá uma porcentagem na hospedagem. É um valor diário, mas ele é, assim, muito baixo em vista do que realmente o paciente precisa gastar, né? Porque se não tiver família... Dinheiro, se ele não tiver família, por exemplo, em São Paulo, aí ele vai ter que gastar com hospedagem, vai ter que gastar com transporte, porque tem que ficar indo e vindo, né, para as consultas, porque recebe alta hospitalar, mas fica fazendo as consultas. E a alimentação, então nosso a gente sempre explica. Trabalho é orientar, a gente faz, a gente orienta, a gente tem que realmente jogar a verdade para o paciente, porque a gente também não pode criar ilusões, né, que nem esse paciente. Achei que era só colocar um rim e eu não precisava tomar medicação. Então, assim, a falta de informação realmente gera muita decepção para o paciente. Exato. Então, assim, nosso trabalho é muito detalhado. A gente tem que estar informada de tudo que está acontecendo, de transplante, de transporte, de aposentadoria, né? Surgiu um caso, vou contar um caso bem rapidinho. O filho assumiu o pai, porque os outros irmãos não querem, ele tem uma renda em média de R$7.000, porque ele trabalhou, ele tem a renda dele, teve que trazer o pai para morar com ele, porque ninguém quer cuidar do pai renal. E o pai precisa ter também, né? Ele tem as despesas dele, o pai não consegue entrar com nenhum tipo de benefício, porque a renda do filho é R$7.000. Mas, nesses R$7.000, o filho também está tendo despesa com cuidador. Então, assim, aqueles 7.000 acaba virando 3, acaba virando 1, e que nem dá o sustento da casa. Porque realmente ter um paciente renal idoso acamado não é fácil. Complicado. Então, assim, aí por isso que eu falo, que critérios são esses? Né, a gente tem que ter um olhar um pouco mais diferenciado nessa individualizado, né? Cada caso é um caso. Né, e eu tento, né, ali no meu serviço de acolhimento, ter esse olhar pouco diferenciado nessa visão. Porque eu não posso ficar só falando, não, ele tem carro, ele recebe X, a renda per capita, X. Não, porque não é superficial, a análise tem que ser um pouquinho mais profunda, né? Isso. Então, porque assim, às vezes ele tem um celular que ele ganhou de alguém, aí você fala, nossa, o celular é iPhone, é caríssimo, mas ele ganhou um celular usado de alguém, talvez, né? Então, tudo Exatamente. Isso você tem que ir um pouquinho mais a fundo do que olhar superficialmente. Ele tá com o carro que ele tem já há anos. Não é na primeira entrevista que a gente vai conseguir. A gente precisa também criar empatia com esse paciente. Esse paciente precisa confiar em você, para ele realmente te ver como parceira, como amiga, não como só uma pessoa que está intermediando certas coisas para ele. Então, assim, a gente tenta, na medida do possível, trazer ele como realmente, como parceiro, como amigo. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma amizade com esses pacientes, a gente encontra na rua, eles falam, nossa, é você com essa roupa? Não, é aquele uniforme, é você mesmo. Eu acho engraçado porque eles, né, têm esse amor, têm esse carinho por nós. E, Luana, como que é a comunicação assim, com os outros profissionais da equipe multidisciplinar? Vocês fazem algum tipo de reunião? Ou individualmente, cada paciente, quando tem algum problema, alguém te procura, ou o médico, ou o enfermeiro que vê ele mais, porque você não consegue ver os 400 todos os dias, né? Não. Fora que você fica 6 horas na clínica. Isso. Então, assim, como que funciona essa comunicação? A gente faz reuniões, né, quinzenais, de núcleo de segurança do paciente, onde tem aqueles casos mais complexos que a gente conversa com o pessoal da enfermagem, né, com o médico responsável pela clínica,
tenta passar as demandas. E aí, quando é algo assim que a gente tem que ter um olhar mais profundo da realidade, a gente tenta marcar uma visita domiciliar. Porque na visita domiciliar a gente consegue realmente entender qual que é a realidade social daquele paciente. Quando a gente fala que vai em casa... E aí, e depois da visita a gente também faz os nossos relatórios, a gente dá continuidade no atendimento e através disso a gente já conseguiu bastante coisas para o paciente, até com relação a transporte mesmo, encaminhamento de paciente para CAPS, né, que a psicóloga conseguiu fazer, a nutricionista conseguiu ter o olhar mais individual e viu que aquele paciente não tinha condições de comprar aquele suplemento que ela passou, mas que ele não teve coragem de falar pra gente que não tinha, guardou a receitinha, e aí durante essa visita foi identificado que a pessoa não tinha condições, e aí ela fez um encaminhamento para a Defensoria Pública para conseguir judicial. Então, assim, é muito importante essas visitas domiciliar, porque a gente vê além daquilo dos nossos olhos, que está ali todos os dias dentro do salão. É muito importante o paciente confiar no serviço social e se expor um pouco. Ele vai se expor para um profissional que está tentando ajudar. Exatamente. Não é uma exposição para o mundo, eu estou precisando, eu sou um coitadinho. Não é isso. Eu tenho direitos. A assistência social, ela consegue te mostrar os seus direitos e te levar por caminhos que às vezes são um pouquinho mais longos, mas você consegue vários avanços na ajuda do tratamento, como esse complemento, o suplemento alimentar, né? Isso, que parece uma bobeira, eu não tenho dinheiro para comprar, não vou comprar, mas caro, é importante, né? Caro. Para complementar o tratamento renal. E aí, lá no dia a dia da nossa visita, né, na hemodiálise, a nutricionista passou, mas aí ele não conversou, não falou, olha, não tenho condições. E aí, durante a visita, a gente identificou e eu já falei, será que não é o caso, né, você fazer um encaminhamento para a Defensoria Pública e tal. Então, por isso a importância mesmo das visitas. E o paciente também, não só o paciente, eu acredito que toda a equipe, eles precisam entender que o serviço social, a gente tem os nossos parâmetros, né, as legislações, nada que a gente faz é do achismo. Eu acho que deveria ser dessa forma, acho que deveria ser daquela outra forma. Não, todos nós temos, a nossa profissão, ela é totalmente instrumentalizada, baseada nas legislações. Nosso código de ética, nossos regimentos, os parâmetros para a atuação do assistente social na área da saúde, as normativas, a Constituição Federal também é praticamente uma bíblia para a gente. A gente tem a Política Nacional de Humanização. Então, são todos os né? Estatutos do idoso. Tudo. Então, a gente tem todo um embasamento que, por trás, a pessoa acha assim, não, ela é assistente social, ela vai me ajudar, mas que a gente ajuda, ou às vezes da boa vontade, ou algo parecido. Não, a gente tem toda uma instrumentalidade para ser seguida. Deixa eu te perguntar, na BREC tem alguma assessoria jurídica para pacientes ou vocês encaminham sempre para o serviço público? A BREC, ela tem alguns prestadores de serviços, né, que são destinados da Justiça para prestar serviço comunitário. E alguns têm profissões, né, são profissionais. E nós temos alguns de advogados que prestam esse serviço para o paciente. Então, aí a gente liga para esse prestador de serviço, ele vai lá e atende o paciente. Ele é um funcionário público? Não, ele é uma pessoa que fez algo, feriu a justiça, e a justiça determinou que ele cumpra alguma atividade comunitária em alguma instituição. Então, chega alguns, a gente chama de prestadores de serviço, para prestar esse serviço para nós. E alguns, nós temos advogados, nós temos contadores, nós temos empresários, nós temos vários. E ali é onde a gente faz, a gente encaminha esses pacientes. Se precisa, a gente liga para esse prestador, a gente marca um horário, né? Porque às vezes não combina com o horário que o paciente está precisando. E aí ele presta esse serviço de orientação, de encaminhamento. Né? Então, a gente tem esse prestador lá que faz essa. E como que é a arrecadação da BREC para comprar as cestas básicas, por exemplo?
É através de emenda parlamentar. De emenda parlamentar. Ou, às vezes, a gente faz brechó, né? Na sexta-feira, agora, dia 6, vai ter o brechó. Foi uma doação da Receita Federal, uma apreensão. Nós ganhamos, né, perfumes, brinquedos, né? Alguns equipamentos lá de eletrônicos. E sexta-feira, agora, a gente vai estar abrindo as portas da ABREC para estar vendendo esses produtos para arrecadar dinheiro para a gente fazer aquisições ali para os pacientes. Aí tem cadeira de roda que a gente compra, né, cesta básica. E, além disso, a gente participa de atividades. Nós vamos participar da festa junina da Assembleia, nós vamos estar lá com a barraquinha, arrecadando. Depois fomos convidados também para o Sebrae. A gente também vai estar com a barraquinha Quem lá. trabalha na barraquinha? Só os funcionários, ou os pacientes também? Não, só os funcionários. Alguns pacientes, né? Mais ativos querem, mas a gente não leva, porque realmente ele pode ajudar a confeccionar, tipo, um cachorro quente. Não, vem aqui cortar o pão, a gente pede ajuda, né? Ali, se eles querem, a gente permite, mas participar mesmo, a gente não permite, né? Porque realmente é o momento de descanso dele, mas eles querem. Alguns querem estar participando ali, a participação ativa ali. Eu tenho tentado, quando eu trabalho os pacientes, tanto de consultório quanto do SUS, falar para eles que a vida segue, né? Segue. A vida não para. A hemodiálise é continuar vivendo. É bom fazer hemodiálise. Eu sempre repito isso, eu repito e não canso de repetir. É bom fazer. E não tem que baixar a bola, né? Lógico que tem pacientes que têm comorbidades que não conseguem, perdem massa muscular, ficam muito defasados logo em seguida da hemodiálise. Mas a gente sempre tem um período de 1 ou 2 meses que ocorre adaptação e muitos melhoram muito todo o mal-estar que tinham, quando é uma doença mais crônica, né? Quando começam a dialisar. Então, eu sempre oriento que não é bom parar de trabalhar. Sim. Porque eu tive pacientes que foram um exemplo para mim. Eu tive um paciente que ele fazia diálise todo dia 2 horas, porque ele trabalhava todos os dias. Ele saía e ele ia dialisar às 5. Então, assim, para ele não deixar de trabalhar. Ele não deixou de trabalhar até que ele teve outras complicações, como vocês abordam isso com eles? Quando eles te procuram para pedir uma ajuda financeira pelo afastamento, você direto vai na ajuda financeira ou você tenta explicar para ele que é bom que ele tente continuar fazendo alguma atividade? A princípio, doutora, eu falo da questão do direito dele de estar buscando orientação no INSS, né? Essa abordagem aí, ela é mais específica do pessoal da psicologia, né? Aí eles conseguem fazer essa abordagem com eles, ver se o paciente ele se sente bem para trabalhar, se tem condições. Aí elas falam, se tem condições, então é importante continuar, né? É importante continuar. Alguns querem continuar trabalhando, outros não. Outros preferem já descanso, porque é um susto, né? Eles precisam desse momento para assimilar como vai ser minha vida a partir de agora. Eu tive uma paciente do consultório com quase 70 anos, não queria deixar de trabalhar. E eu falava, mas acho bom você já aposentar. Ela, não, eu já podia ter aposentado faz tempo, eu não vou parar de trabalhar, não. Aí foi passando o tempo, 1 ano e pouco, aí ela resolveu aposentar mesmo, porque ela ficou um pouco afastada, aí voltou, aí começou a ter problema com os horários, aí cansa, né? Tem alguns pacientes também que eles se sentem mal, né? Com a diálise mesmo, o corpo reage, cada paciente reage de uma forma, né, na diálise. Tem uns que saem super bem da diálise, tem outros que passam mal. No outro dia não consegue sair de casa. Então, assim, tudo é esse processo. Mas sempre que der pra gente estar orientando, né? Olhe, né, o trabalho, porque o trabalho, ele é gratificante, né? E se sente, de novo, provedor dentro de casa. Exato. O Luana, conta... Faz sentir vivo, né? Vivo, né? Conta pra mim... dos últimos anos, como que foi a evolução do serviço social? Você acha que melhorou, que está mais difícil? Vocês têm melhores acessos? As pessoas entendem o papel de vocês ou tem algum preconceito ainda com o serviço social? Como que funciona? Olha, doutora, eu vejo, é uma luta diária. Tanto que quando eu fiz a residência hospitalar, as preceptoras, elas falaram, é como se você todo dia tivesse que marcar território. Aprendam isso, coloca na cabeça de vocês.
tem que marcar território, tem que explicar. Porque muitas pessoas confundem, né, o serviço social com caridade, o serviço social com... Me dá as coisas sempre. É só o pedir que ela me dá. É só o pedir que vai dar, entendeu? Mas não é assim que funciona. Tudo é uma questão de viabilização de direitos, né? E às vezes não é só o paciente, o próprio profissional, ele entende também que vai lá, conversa com a assistente social que ela vai te dar, vai lá, Que ela resolve. Que ela vai resolver para você. Então é uma questão de saber se posicionar, né, de uma forma positiva e explicar, olha, até aqui são minhas condutas. Daqui para lá já não são condutas cabíveis ao serviço social. Então, isso eu tenho muito bem definido, né? Graças a Deus eu consigo ter essa visão, porque eu tive esse ensinamento durante a residência, né? Porque você imagina o peso que não seria se você incorporasse todos os pedidos, como que você tem que resolver tudo, sendo que não tem amparo de lei, né? Porque o seu trabalho é baseado em normas, né? Exatamente. Você direciona um paciente que é leigo a tomar as atitudes necessárias para ele chegar em algum tipo de benefício que ele tenha direito, né? Isso, aham. Você não pede esmola para ninguém, né? Exatamente. Nem não brota alguma coisa para você oferecer, né? Então, mas aí, as pessoas menos esclarecidas, elas têm esse entendimento, né, que é caridade e tal, mas eu sempre explico, falo, não, é direito seu, a gente tem que ir por aqui, se a gente fizer desse jeito aqui, você vai nesse lugar, você vai conseguir, tem que levar essa documentação, eu tenho bastante dificuldade também de paciente que ele sabe que precisa, foi orientado, mas não consegue ir por algum motivo. Questões culturais, né? Questões ambientais. Eles não conseguem dar andamento naquilo que foi orientado e naquilo que eles precisam. Então, a gente sempre tem que voltar e falar, e aí, deu certo? E aí, você fez? E aí, você levou? Olha, tá faltando você me trazer tal documento. Vamos fazer? E aí, não, a gente vai fazer sim. Então tá, é bom pra você, vamos lá? Então sempre tem que estar. Eu noto muito assim, eu não sei se eles se perdem, né, com essas mudanças todas na vida deles, que muitas vezes eu faço cirurgias na clínica e na Santa Casa, que é terciário, é outro tipo de cirurgia, são cirurgias de grande porte, né? E eu peço para marcar o retorno depois que eu opero na Santa Casa, para não perder o vínculo no ambulatório do SUS, que se o paciente não volta lá, não tem como eu fazer acompanhamento lá. Aí o paciente não volta, e aí ele some. E a gente explica, marca o retorno, dá uma cartinha, tá escrito, marcar retorno no ambulatório e tal. Aí o paciente volta, depois de um ano com acesso, com bastante dificuldade e tal, e aí ele fala que ele não sabia. E aí ele não fez, ou ele foi na primeira tentativa e ele não conseguiu. Acho que a gente tem que... Eu tento estimular, falo, você tem que ser ativo nos processos do seu tratamento. Não sou eu que marco o seu retorno. Sim. Eu atendo no ambulatório, mas quem precisa ir lá marcar é você. Não podemos perder nosso vínculo, porque se você não marca o retorno, eu não tenho como cuidar de você, né? Do seu acesso, do acesso que eu cuido. Então, assim, você vê essa dificuldade também... Bastante. Do paciente seguir e achar que ele tem que assumir isso. Bastante. Eu acho que 80% dos nossos pacientes são pacientes que a gente, não só do serviço social, mas de toda a equipe multi, sempre está falando, orientando novamente, passando de novo todas as informações para que realmente ele entenda que ele tem que ser o protagonista da história. Isso, o protagonista. Ele tem que se responsabilizar pelo tratamento. Senão o serviço social sobrecarrega, porque ele vai achar que, tipo assim, estou com um papel de um encaminhamento aqui. Vou levar lá para assistente social para ela resolver para mim. Não, exatamente. Ele mesmo, quando a gente faz alguma solicitação de documentação, eles ficam perdidos, né? Olha, a gente orienta, tá aqui, o senhor vai lá e leva. Uma semana depois chega, perdi. Então, assim, ele não cria aquela certa responsabilidade, volta para o serviço social, aí a gente olha, mas a gente te deu, a gente não pode ficar dando laudo toda hora, é um documento que o senhor tem que guardar. Mas assim, a gente tenta, né, o serviço social tenta deixar ele responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelos seus encaminhamentos, pelo seu tratamento. Porque senão ele fica muito dependente do serviço social. O serviço social não é dependência, a gente tem que articular para eles.
terceirizar as coisas para eles, né? Então, eles não conseguem ainda entender. Então, eu acho bem, bem lá atrás, qualquer lugar que vai, eu quero falar com assistente social. Tudo é assistente social. Assistente social resolve, assistente social dá. E aí o paciente, ele fica tranquilo, porque sabe que tem um assistente social para resolver as coisas para ele, mas não é bem assim. Essa questão Essa visão. dele ser protagonista da própria história, até tem no nosso código de ética, né, Jaque Almeida, o compromisso, né, a gente estimular o paciente a ele ter autonomia. Como que é a forma de autonomia? É eu entregar a documentação e falar para ele agora, daqui para lá é com você. A nossa parte nós já fizemos. A clínica se responsabiliza até aqui. Daqui para lá os passos são seus. Exemplo. Encaminhamento para paciente que vai fazer, fala assim, eu decidi que eu quero fazer o transplante na Santa Casa de Campo Grande. Beleza, vou encaminhar. Antes colocava pelo CISREG, né? Fazia a solicitação via CISREG, saía a data da consulta, entregava tudo, exame, tá, cópia dos seus documentos, o laudo médico lá, passa pela consulta e aí lá eles vão te solicitar os exames, todos os exames que você precisa fazer. Tá, chegava o dia da consulta, tal, e aí o paciente ia uma vez, e aí a equipe da Santa Casa falava pra mim, Luana, esse paciente não voltou. E lá eu atrás do paciente, olha, você precisa voltar lá, ficou faltando um exame de sangue, você não fez uma determinado exame de imagem, e aí sempre tá pegando na mão, entendeu? Porque senão eles não... Mas que bom que você tem essa comunicação aberta, né? Porque o paciente só está na fila quando ele tem toda a documentação e todos os exames. Ele leva uma joinha, tá certo, pode ser transplantado para aguardar aí na fila. Depois dos exames, na lista entra. Na lista do transplante. E vocês têm algum caso diferente, assim, que marcou a vida de vocês nesse trajeto, para contar para nós? Algum paciente especial que tocou vocês? O meu foi logo nos primeiros dias que eu entrei para trabalhar na clínica, que foi o que me chamou muita atenção e que me despertou para esse olhar específico do transplante, né? Porque antes não tinha muito essa questão de direito do paciente e vamos encaminhá-lo. Era um paciente, devia ter uns faixa de uns 60 e poucos anos. Quando eu entrei na sala de hemodiálise para me apresentar, ele ficou muito nervoso, me questionou se eu faria alguma coisa, porque já tinha muito tempo que ele dialisava e que ele precisava transplantar, né? Eu falei, não, tudo bem, calma, né? A gente vai conversar, eu tô começando agora, a gente vai construir um trabalho. E aí levou um tempo, né, para ele confiar, né, que eu estaria ali, que a gente junto ia resolver, né, a situação dele, eu falo junto com a equipe, e aí foi a partir daí que me despertou. Eu falei assim, os outros lugares já fazem tudo o que tem que ser feito, já encaminha pro INSS, já faz orientação de benefício, já faz orientação de transporte, qual que pode ser o diferencial, né? O diferencial vai ser esse daqui. Então, eu peguei aquilo como uma missão, né? Como uma missão e desde então tem sido feito. E aí, na época, eu falei com o gerente da clínica, ele falou, não, vamos montar um trabalho. Faz uma lista, quem são os pacientes que são inscritos, eram pouquíssimos na época, quem vai querer ir para São Paulo, quem quer ficar aqui, quem quer ir para o Paraná, faz esse levantamento e aí a gente começa a fazer os encaminhamentos. E para cada lugar que a gente vai encaminhar é diferente. Por exemplo, São Paulo é através de ligação. Aqui era CISREG, agora também é ligação e e-mail. Paraná era ligação e e-mail. Então, a gente tem que ir estudando qual é as possibilidades para que esse paciente consiga chegar até o centro transplantador. E aí foi onde a gente conseguiu inscrever bastante paciente na época, né? E teve muito transplante. Só que daí veio a pandemia. A pandemia aí parou um pouco, né? Aí parou um pouco, mas a gente teve um histórico bacana, assim, de bastante. E foi esse, acho que foi o diferencial que me despertou. E que te marcou, né? Marcou bastante. Que você conseguiu construir uma coisa boa dentro da clínica. Dentro daquilo da visão dele, né? Através da
da angústia dele, eu consegui, junto com a equipe, fazer esse diferencial. Melhora. Uhum. E você, Jaquelma, alguma... Histórias? Não, minhas histórias são recentes, né? São pacientes que realmente a gente leva para o coração, né? São pacientes que dentro de uma sala de hemodiálise a gente vê essa necessidade, aí você começa a entrar de mansinho e aí você acaba entrando de mansinho, virando amigo, né? A gente tem um vínculo hoje, então assim, hoje a minha história é levar essa orientação do transplante, né, numa paciente que entrou com 23 anos, e aí entrou, imediatamente eu olhei para a cara da mãe dela, ela falou, Jaquelma, eu quero ir para São Paulo. Eu falei, eu vou doar para minha filha. Eu falei, mas antes a gente tem que fazer o teste de compatibilidade, vamos conversar com o médico, pá. Conversou com o médico, ela era compatível, marcamos para São Paulo, 1 mês ela foi na consulta, no outro mês ela já estava transplantada. Nossa! Então, assim, foi assim, muito de repente, então, assim, eu me vi junto naquela história, porque assim, a gente encaminha, né? E chega, o paciente transplantou, a gente não tem mais, às vezes, retorno. Às vezes o paciente volta para a clínica, às vezes o paciente não volta, o paciente não quer mais nem ver, mas salão de hemodiálise, não quero nem pisar mais dentro da clínica. Então a gente perde esse contato, né, com aquele paciente que transplantou. E aí você vê que você faz parte, você ajudou, você viu todo o processo e viu que tudo foi realizado. Nossa, isso assim é a satisfação total. Nossa, eu parecia que era eu que tinha dado o rim, parecia que eu que tinha feito a cirurgia do transplante. Eu me sentia ali dentro realmente daquela família, daquela história, porque a gente vê um sofrimento, né? A menina de 23 anos fazendo faculdade, de repente descobre, de repente está na hemodiálise, de repente, gente, que vida é essa, né? Ela se pergunta, né, quem sou eu? E ela bem reclusa, não se soltava muito, até a gente entende. Mas, por fim, hoje ela está transplantada, feliz da vida. Então... Eu vibro com transplante. Às vezes na Santa Casa tem retirada, né, de órgão. E aí eu vou perguntar quem da lista que vai receber, porque tem vezes que eu conheço, né, os pacientes. Duro que dentro quando a gente recebe. A gente queria, né, Luana? Quem foi? Tipo assim, a gente sabe que teve uma doação, mas aí a gente fica, Jaquelma, você sabe quem foi? Não, Luana, daqui não sei. foi, daqui não foi. Eu tenho um caso interessante que eu tenho um paciente com problema numa fístula, e aí a gente pediu o controle, e aí o meu colega, que é o Juliano, ele faz os Dopplers, e ele falou, Lissa, a artéria tá ruim, a veia tá ruim, acho melhor a gente providenciar outra, porque nem a angioplastia para resolver, o fluxo tá baixíssimo. Aí eu fiquei quase sem dormir, falei, caramba, como que eu vou falar para ele? É um senhor já... Estava dialisando já fazia uns 7 anos, eu já tinha tentado angioplastar a fístula antes, ele não achou que não precisava, que estava dialisando, mas começou a apitar na máquina. Aquele estresse, né? Aí acordei, abri o grupo da Davita e estava lá, paciente transplantou. Eu falei, eu vou ter que já dar notícia. Eu vibrei, ele voltou no meu consultório, ele ia todo meio amarelo, assim, mal-humorado. Aí ele voltou depois do transplante faceiro, a fístula dele trombosou, porque estava muito ruim já. E aí, durante a hospitalização do transplante, trombosou, ele foi lá para eu ver, e outra lesão. E aí, ele precisa ver, o semblante muda, é tão gostoso, sorridente, falando que estava bem, ele não estava indo mais dialisar, é tão gostoso. Lembrei de agora, doutora, rapidinho. Vida nova, né? Que Jaquelma estava na clínica, Jaquelma, eu quero trânsito para viajar para São Paulo, então vamos dar sequência, porque o trânsito também para São Paulo não é nada fácil. E vamos, eu consegui, tô lá para dar resposta para ele, de repente, cadê o paciente? Cadê o paciente? Ligaram para ele para estar no outro dia em São Paulo para transplantar. Nossa! Olha só. Fui dar a resposta do trânsito para ele, porque é isso que eu falo, a gente não fica sabendo, de repente, cadê? Liguei para a esposa, não, a gente está aqui em São Paulo, o fulano acabou de transplantar. Falei, meu Deus. É, porque tem que ser imediato. Tirou o órgão, tem que ir. Imediato. Eu falei assim, aí ele voltou, né, depois lá na clínica e... Jaquelma, obrigada. Eu falei, obrigada, eu não fiz nada. Não, porque você ia conseguir meu trânsito. Eu falei, mas eu não fiz nada. Esse obrigada, por mais que não dependa de você, só de você ter articulado, ter agilizado, ter dado encaminhamento,
Nossa, isso são histórias, né? São histórias e histórias e histórias. E eu fico falando de pacientes, mas além deles ser paciente, eles são usuários, né? Eles são nossos usuários, porque a gente, lá na associação, às vezes não sei o que, paciente. Aí a outra assistente social olha para mim, já que aqui não é paciente. Aqui é usuário, mas para mim sempre será paciente, né? Paciente de hemodiálise, para mim, é paciente. Nessa mesma linha aí da Jaquelma, eu lembrei de uma situação, um paciente que era inscrito na lista do transplante aqui na Santa Casa, e aí de repente ele falou para mim, Luana, eu quero ir para o Paraná, e eu, tudo bem, vamos fazer seu encaminhamento. Aí ele foi a primeira vez, aí precisou voltar para ver uma parte cardiológica. Nisso, a Santa Casa estava tentando um contato com ele e ele estava dentro do voo, chegando lá no hospital do Paraná para fazer a última avaliação. E aí a Karen da Santa Casa, desesperada, me ligou, Luana, a gente está tentando falar com esse paciente, porque geralmente quando eles não conseguem a paciente de lá, eles acabam ligando, né? Luana, você consegue acionar, né? A gente não está conseguindo. Enfim, eu falei, Karen do céu, ele tá indo lá pro outro hospital para finalizar, para pedir a transferência dele. Ele precisa estar aqui tal hora. Eu falei assim, tá, eu vou ficar tentando, né? Vou ficar tentando. Uma hora ele vai descer do avião e vai atender esse telefone. E aí, ela falou também, a gente vai tentar daqui. Se uma conseguir, uma avisa a outra. Falei, tá bom. E aí, conseguimos falar com ele e ele já teve que voltar. Teve que voltar porque o rim dele estava esperando ele aqui. Que legal, né? Nossa, aqui. Ele estava desistindo e não, volta que o seu rim está aqui. E até esses pacientes que são transplantados, eles entram na briga, né? Na luta de realmente conscientizar. Eles chegam para nós e falam, gente, vocês não vão... Eles acham que somos nós, assistentes sociais, né? Da porta de entrada ali, que a gente consegue resolver o transplante. Não, existe uma equipe, né, especializada para isso. A gente precisa incentivar, as pessoas precisam doar. Eu falei, mas né, eles ficam tão comovidos porque aconteceu com ele que eles querem entrar, mobilizar, eles querem fazer de tudo. Eu acho que precisa de muita campanha para doação de órgãos ainda. Muita conscientização. Muita. A gente faz o Setembro Verde, né, e que eu já... combinei com a equipe. Sempre a gente chama os pacientes que já transplantaram para voltar lá na clínica no mês de setembro para falar para os pacientes que ainda estão na máquina. Desde o momento que eles receberam a ligação até a finalização da alta hospitalar. E é muito bacana porque a gente tem muito paciente que tem medo. Então, quando ele vê que o paciente que era colega dele do salão ou que conhecia e vê que o paciente está bem, que transplantou e que voltou lá e falou com eles, a gente tem um boom de novo na procura para inscrições. É muito bacana. Muito bom. Acabou nosso tempo, vou pedir para cada uma de vocês fazer uma mensaginha para os pacientes, para os familiares, para deixar um registro da importância que eles são para vocês, né? Quero dizer para todos que realmente conte com o serviço social. O serviço social está de portas abertas, independe aonde esteja o serviço social, se é dentro de clínica, se é no CRAS, se é no CREAS. Confie nesse profissional, conte realmente a verdade, abra teu coração, porque a gente está aqui só para acolher, fazer a melhor busca ativa para vocês e estar orientando na medida do possível que tiver ao nosso alcance. Então, assim... confie no serviço social, conte com a gente e não desista do tratamento. A gente sabe que o tratamento ele é doloroso, mas assim, a equipe multidisciplinar de cada unidade, seja ela dentro de clínica, associações, nós estamos aqui de portas abertas para atender vocês, para acolher na medida do possível. Uhum. Uma mensagem, né, para os pacientes e familiares. Nós do Serviço Social, a gente sempre está de portas abertas para acolher vocês, fazer o direcionamento, fazer os encaminhamentos, para que vocês consigam dar continuidade na qualidade de vida que vocês tinham antes de entrar para a hemodiálise
Vocês precisam ter esse entendimento que a vida continua, que vocês têm os direitos, que esses direitos eles têm que ser garantidos e que nós, assistentes sociais, somos a porta de entrada, né, de viabilização daquilo que vocês têm direito. E quero agradecer, doutora, de primeira mão, quero agradecer o convite. Confesso que ficamos nervosas, mas obrigado. De nada. Bom, foi um prazer, tá? Receber vocês duas aqui. E para finalizar, essa foi mais uma resenha nefrovascular com um assunto extremamente interessante para você, paciente renal crônico, e para a equipe multidisciplinar que trabalha com ele. A gente deixou bem claro aqui que o serviço social, ele se baseia em leis e direitos de cada pessoa do Brasil, do brasileiro, os direitos e as leis que regem o país, para direcionar o paciente para conseguir os benefícios que ele tem direito. E elas se envolvem emocionalmente, a gente notou, as duas se envolvem bastante, para fazer o melhor possível, para estimular o transplante, para estimular a abertura e uma boa comunicação com toda a equipe multidisciplinar e que você seja ativo no seu tratamento. Isso é extremamente importante para que as pessoas possam te ajudar. Você tem que se ajudar, tá bom? Então, eu me despeço por aqui. Segue o canal e curte a gente aí. Vem mais coisa por aí, aguardem.